Graça e paz, eu sou o pastor Aldo e você está no canal da Juventude Relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e se te abençoou, compartilha com alguém. Deus te abençoe. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quero ler a partir do versículo 1 e quero destacar aqui alguns versículos. Romanos 10. Glória a Deus por esse tempo. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim. Essa é uma expressão do apóstolo Paulo. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Versículo 8: mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, por esse tempo. Estamos reunidos no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, ter a nossa mente renovada pela Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela é capaz de transformar, mudar os nossos conceitos, destruindo as fortalezas, as construções de pensamentos que temos. Eu clamo, Deus, pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Glorifica o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém. Quantos aqui foram ao Descend? Uau, muita gente. Que lindo. Foi algo extraordinário, maravilhoso, impactante, que aconteceu nos Estados Unidos, e há poucos dias aconteceu no Brasil, e em poucos dias acontecerá na Argentina, depois vai para Atlanta novamente nos Estados Unidos, e eu creio que isso vai chegar ao mundo, esse mover, um movimento de despertamento. Outrora, esse movimento se chamava The Call, chamados, e agora vem uma nova identidade chamada Descend, enviados. É um despertamento para a juventude, para que eles possam se colocar à disposição para serem enviados. E eu louvo a Deus porque os nossos jovens estão sendo despertados, foram ativados, se colocando à disposição para que sejam enviados. Mas eu quero trazer à memória e ativar a sua mente que a missão começa na nossa casa. A missão começa no território em que Ele nos estabeleceu.
A nossa missão começa no nosso local de trabalho. A nossa missão começa na nossa escola, na universidade, seja qual for o lugar onde você foi estabelecido, missão começa em Jerusalém. Amém? É possível que aqui muitos ou a maioria não sejam enviados para um país da África, da Índia, ou na Indonésia, seja onde for, na Ásia, na África, na América Central, na América do Sul, seja onde for. Mas uma coisa eu estou certo. Você já sabe, mas eu vou ativar. Você já foi enviado, está comissionado para desenvolver missão a partir de Jerusalém. Mas eu creio também que muitos sairão deste lugar, irão às nações para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas é muito importante que você foi preparado por Deus nesta geração para ser um canal da manifestação dele, lá no seu lugar de trabalho, lá no contexto do lugar onde você mora. Não importa o lugar, se é na periferia, se é do centro, não importa o lugar. O que importa é que você tenha a sua mente ativada para desenvolver a sua chamada. E eu creio que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite e nos ativar um pouquinho ainda mais para incendiarmos a nossa cidade, o Mato Grosso do Sul, o Brasil e as nações da terra. Interessante que eu estava pensando ali a respeito de Gideão. Quando ele foi chamado por Deus, ele não se sentia capaz. E ele se expressa dizendo, e o Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. É assim que Deus nos vê. Mas ele não se vê assim, não se coloca assim. Ele se coloca, na verdade, como uma vítima. E ele se expressa dizendo: olha, como assim valente? A minha família é a mais pobre de Manassés, e dentre os meus irmãos eu sou o menor, o pior. Eu não vejo em mim nenhuma característica daquilo que você está falando. Mas Deus estava falando com ele, vendo ele de uma forma diferente. É assim que Deus me vê, é assim que Deus te vê. Deus não nos vê como nós nos vemos, e Deus não nos vê como as pessoas nos veem. Ele nos vê do jeito dele, e ele já nos vê assim: um homem valente, uma mulher valente para cumprir uma missão. Mas quando o Gideão ele faz a convocação, 32 mil homens se apresentaram para a guerra. 32 mil. Eles é muita gente. Diga para os tímidos, os medrosos, que voltem para casa. No primeiro desafio, 22 mil desistiram. Ficaram 10 mil. Falou: ainda é muita gente. 10 mil é muita gente. Olha, é muita gente, por quê? Para que vocês não digam que foi o povo, a quantidade do exército que venceu o inimigo. Vocês não saberem entender que foi eu que fiz. Então Deus dá a estratégia para que ele descobrisse quem eram os homens valentes, para trazer o livramento sobre Israel. E ali 300 valentes foram separados e eles venceram a guerra. Eu fiquei imaginando e pensando ali quando o Gabriel perguntou assim: quantas pessoas a gente tem aqui? Alguém disse assim: cerca de 300 pessoas. Eu vejo você como um destes homens separado por Deus. Talvez você nem veja, nem saiba, mas eu já vejo você assim, separado por Deus para o estabelecimento do seu reino aqui na terra. O texto que eu li, o apóstolo Paulo expressa o seu sentimento e a sua dor no versículo 1. Ele fala da dor do seu coração em ver os seus irmãos, os seus compatriotas, tão religiosos, mas distantes de Deus. Eles eram religiosos. Projeta lá para mim o versículo 1 do capítulo 10. Ele expressa a dor do coração dele, dizendo: olha, há um sentimento dentro de mim em relação aos meus irmãos. Eles são zelosos de Deus, da tradição. Olha só, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para sua salvação. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Muitas pessoas servem um Deus porque os seus bisavós seguiram, os seus avós seguiram, mas ele não teve ainda nenhuma experiência com Deus. É como um ato repetitivo, um ato religioso. E Paulo, outrora Saulo, sabia muito bem o que era isso. Ele era um judeu extremado, ele era um fariseu, aquele zeloso das tradições, e as suas credenciais, ele apresentava assim: hebreu de hebreu, segundo a lei
irrepreensível da tribo de Benjamim, e ele apresenta as suas credenciais de quem ele era. Um homem extremamente religioso, mas ele não compreendia e não entendia quem era Jesus Cristo, até ter a sua experiência. Agora, já na sua experiência, ele fala do seu sentimento e a dor do seu coração em ver os seus irmãos tão religiosos, mas não compreendendo e entendendo a questão da salvação. Eles buscando estabelecer a sua própria justiça e não reconhecer a justiça enviada por Deus, que era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí eu quero destacar aqui mais à frente um pouquinho, versículo 14. No versículo 14, ele faz 4 perguntas. Olha isso. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como, pois, invocarão em quem não creram? Como você vai invocar alguma coisa, a uma divindade, se você nem creu? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como crerão em alguma coisa que não ouviu falar? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A importância de ouvirmos a palavra, para que a nossa fé seja ativada. E não existe nada, absolutamente nada, mais preciosa neste mundo do que a nossa fé. O apóstolo Pedro diz que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. E como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como crerão naquele de quem não ouviram? Diz mais. E como ouvirão? Volta um pouquinho. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha isso. Como vão ouvir se não há quem pregue? E a quarta, e como pregarão se não forem o quê? Enviados. Hoje, todos nós sairemos deste lugar, debaixo desta consciência, todos absolutamente enviados, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos sairão deste lugar empoderados, para fazer cumprir o propósito do Pai aqui na terra. Todos nós sairemos deste lugar empoderados para proclamarmos o Evangelho de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, uma das maiores cidades, o Império Romano, a capital, ele diz: ei, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. Uma proposta extraordinária, as boas novas. Diz o texto: e como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Conformosos são os pés, a mente daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é: como crerão naquele de quem não ouviram? Todos precisam saber, e eu vou falar, e você vai falar. Diga para o seu irmão: todos precisam saber, e eu vou falar, e você também vai falar. Amém? Olha só, hoje o mundo assombrado com o coronavírus. Já ouviu falar de coronavírus? O cara vai espirrar perto de você. Uau! Estava falando com o pastor Daniel, ele foi numa farmácia e disse: olha, eu estou com sintomas assim, de gripe, a pessoa já foi se afastando. Eu passei lá por perto da China, assim, falou assim: ó, eu passei lá. Aí, meu irmão, a pessoa desaparece da sua frente. E ainda não tem vacina, ainda não desenvolveram a vacina para o coronavírus, já está no processo. Mas a Bíblia diz assim, preste atenção, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Diz assim: se pela ofensa de um só, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, atente para isso, muito mais os que recebem, atente para essa expressão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Atente para isso.
Talvez você diga assim, eu já ouvi isso. E talvez alguém possa dizer assim, eu nunca ouvi isso. É possível que você já tenha ouvido e talvez não traga a memória que já ouviu. É interessante que quando você está lendo um texto, você pode ter lido a Bíblia 2, 3, 4 vezes, o Novo Testamento 10 vezes, e de repente você lê e você diz, eu nunca tinha visto isso. Isso é normal, porque a revelação ela é gradativa. De repente você tem os olhos abertos e você diz, eu nunca tinha visto isso. É natural, isso é normal. Porque nenhum de nós compreendemos tudo na plenitude. Estamos num processo. A vereda do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu quero profetizar nesta noite que a luz vai ser perfeita em você. As trevas serão completamente dissipadas dentro de você. E você vai entender, compreender quem é Jesus. Quem é Jesus? A Bíblia diz que ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, o pecado entrou no mundo e a morte entrou através de um homem. Mas através de Jesus Cristo, num único ato de justiça na cruz do Calvário, se fez maldição por nós, assumiu o nosso lugar, e ele se fez a nossa justiça. Para quê? Para que reinemos em vida. Olha a proposta. A proposta do Pai em Jesus Cristo é para que através de Jesus Cristo você reine em vida. Hoje é uma noite para libertação. Essa depressão que está tentando pegar em você, ficar sobre você, vai sair no nome de Jesus. Esse espírito de tristeza que tem visitado você nas madrugadas, vai ser vencido hoje pelo poder do nome de Jesus. Aqui, olha o texto, observe esse texto. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou o quê? A morte. A morte fala da separação entre Deus e o homem. O homem foi separado de Deus por causa do pecado de Adão. Toda a humanidade nasceu e nasce separada de Deus, a partir de Adão. Todos que nasceram de Adão, nasceram separados de Deus. Você não veio de uma ameba. Darwin tem a sua teoria da evolução. Ele morreu maluquinho, louquinho, já quase duvidando da sua teoria. E hoje muita gente briga por causa da sua teoria e nega a palavra de Deus, o criacionismo. Mas o texto está dizendo assim, olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, diga recebem. Está aqui, o que? A disposição, é você que recebe tudo aquilo que Jesus já fez por você. Presta atenção, Jesus já fez, não é que ele vai fazer, ele já fez. Ele se fez maldição no seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Ele já se fez. E diz o texto, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você vai entender, compreender que há uma chamada específica da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, a partir do novo nascimento. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez reinos e sacerdotes, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida nesses dias, nesta geração. Chamados, empoderados e enviados para cumprirmos a nossa missão. Atente para isso. Marcos capítulo 4. Jesus, ele começa o seu ministério no discipulado junto ao mar da Galileia, dizendo assim, Marcos 4,19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que Jesus está dizendo. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus, ali está Marcos 4. É Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus, ele começa a sua jornada de desenvolvimento de ministério, estabelecendo a sua primeira equipe, que são os 12. Ele passa por alguns homens, Pedro,
e o seu irmão André, diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores, eu vos farei pescadores de homens. Ele diz: vinde. Mas ele encerra o discipulado. Marcos capítulo 16, ele diz: agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele começa o discipulado dizendo: vinde a mim e eu vos farei pescadores. E agora ele vai dizer, fechando o ciclo de discipulado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Começa com a chamada. É uma chamada. Agora é descende, enviados. Jesus começa chamando e ele termina o ciclo de discipulado enviando. Você pode dar um aplauso a ele? Olha que extraordinário. Hoje nós somos quase 7 bilhões de pessoas do planeta Terra. Quase 7 bilhões. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é um motorista de transporte Uber, alguma coisa assim. E ele é brasileiro, estava nos Estados Unidos. Ele falou: mas é muita igreja, é muita igreja. Eu falei: ainda não é suficiente para cumprir a grande comissão. E é verdade. Se você pegar a quantidade de igrejas que existem em Campo Grande, aparentemente são muitas, mas eu quero profetizar que milhares e milhares ainda nascerão e brotarão, para que toda a cidade seja tomada pela glória de Deus. Há uma cidade na Guatemala chamada Almolonga. As cadeias estavam superlotadas. Em cada esquina, cada quadra tinha 3, 4 bares. Os homens embriagados espancavam suas esposas. E os cárceres estavam lotados. Deus começou a levantar, despertar pastores locais. Começaram a se reunir em oração e intercessão. Uma voz profética começou a ser liberada. As cadeias do álcool foram sendo quebradas. Aqueles homens que outrora eram violentos se tornaram homens santos, já não espancavam mais as suas esposas. Todas as cadeias abriram as suas portas, os bares fecharam e centenas de igrejas brotaram. E a cidade foi transformada. O solo era estéril, já não se produzia. E agora se tornaram exportadores. Olha que coisa extraordinária. O poder do evangelho, o poder da transformação. Agora, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Hoje você vai sair deste lugar debaixo desta consciência, que você foi chamado e que você está sendo enviado. Diga: eu fui chamado, eu estou sendo enviado. A Bíblia diz aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Agora no versículo 14 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu escrevi um livrinho chamado O Poder de uma Conexão. Interessante. Queridos, nós estamos entre 3 ou 4 pessoas de qualquer pessoa. Nós vamos ter no nosso congresso de inspiração, alguém disse assim: eu entrei em contato com fulano de tal, o assessor do presidente da república, para ver se a gente queria que ele viesse no nosso congresso. Eu falei: não, deixa assim, não precisa agora não. Ele falou: não, porque eu já mantive um contato. Falei: olha como são as coisas. A pessoa está aqui, já tem contato lá. Então fala assim: eu quero uma audiência com o presidente da república, já tem uma ponte. Amém? Você está a 2, 3 pessoas do governador do estado. Você está a 2 a 3 pessoas do prefeito da cidade. Acredite nisso. Você vai ser o agente de conexão para conectar essas pessoas ao trono da graça. Diga: eu creio. Olha isso, o poder de uma conexão. Vamos lá, para frente um pouquinho. João capítulo 1. João capítulo 1. Quantos estão recebendo? Vamos lá. Estou animado, e vocês? Então dê glória a Deus. Isso, eu quero ver o fogo aí. Olha isso. João capítulo 1, versículo 41. João 1. Olha o que diz o texto.
A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão. Vamos ler antes um pouquinho. Versículo 35, João 1, 35. No dia seguinte, João estava ali outra vez, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Está falando de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: quem buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele diz: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. Olha o 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. Era quem? Diga André. André era irmão de quem? De Simão, chamado Pedro. Agora, a primeira coisa que ele fez, versículo 41, a primeira coisa que André fez foi o quê? Chamar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha isso. A primeira coisa que ele fez quando foi alcançado foi chamar o seu irmão e dizer ao seu irmão: nós tivemos um encontro com o Messias, com Cristo. Olha que extraordinário. Diga: a primeira coisa. A primeira coisa que ele fez foi ir ao seu irmão e dizer assim: olha, eu tive um encontro, eu conheci o Messias chamado Cristo. Como que pode alguém ter um encontro com Jesus e não mudar nada, não fazer nada? Olha isso, vamos para frente um pouquinho. 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para onde? Para a Galileia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de onde? De Betsaida. Cidade de quem? De André e de Pedro. Olha a conexão. E Filipe encontrou quem? Natanael. E disse, olha, Filipe encontrou Natanael e disse. E o que ele disse? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele está compartilhando com quem? Com Natanael. 46, perguntou Natanael, olha o que Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É possível que quando você vai compartilhar Jesus, alguém vai questionar. Natanael, ele questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque havia uma fama em Nazaré, não saía coisa boa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Vem, experimenta. Ouse, meu irmão. Quando as pessoas passarem por aqueles portais, serão tomadas pela glória de Deus. Quando as pessoas passarem pelos portais de uma casa para entrar numa célula, a glória de Deus vai se manifestar. Pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é você, é o Espírito de Deus que vai convencê-las, vai tocá-las. Basta que você fale. Como crerão de quem não ouviram? Eu pensei numa missão. Uma vez uma pessoa disse assim: eu quero fazer missão. Eu falei: você quer fazer missão? Quero fazer missão. Me envia para um treinamento. Naquele tempo a gente não tinha treinamento. Hoje nós temos treinamento. Temos as nossas escolas. E você pode receber toda a performance para ser enviado. E ela foi, buscou um curso, nós pagamos 10 meses, 12 meses, era um salário mínimo por mês ou mais, nem me lembro direito. E nós pagamos o treinamento dela. Quando foi findando o treinamento, diz: olha, eu quero que você venha e passe um tempo na igreja, estabelecendo uma base missionária na igreja. Ele diz: não, mas minha missão não é para cá, a minha missão é para a Itália. Até hoje, ela não foi para a Itália, foi para lugar nenhum. Eu acho que a vereda vai ter que ser endireitada. Diga: missão começa na minha casa. Diga: missão começa na minha casa. Jesus levou os discípulos para a sua casa. Diga para o seu irmão: Deus está falando com você, meu irmão. Como crerão naquele de quem não ouviram? Edson, eu vi o testemunho daquele senhor lá na empresa. O senhor chegou na empresa com câncer, debilitado. Ele disse que o mais terrível nele não estava nem sendo câncer, era a dor que o tratamento provocava nele e o mal que provocava. E o Edson, foi você que orou, Edson? Quem foi? O Edson ousou
ousou dizer assim para ele: olha, o senhor aceita uma oração? Meu irmão, é difícil o cara que está sendo comido, né, não aceitar uma oração. Ele falou: eu acredito na oração. E o Edson orou. Depois ele voltou. Ele disse: olha, eu já fiz 2 exames, eu não tenho mais nada. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu não tenho mais nada. Ouse, meu irmão. Eu me lembro quando, ainda empresário, o pastor Evaldo, hoje o nosso capitão, superintendente da nossa igreja, ele administrava as minhas contas pessoais, da empresa e a pessoal. Era o meu gerente. Eu ousei chamá-lo para a minha casa. É a aproximação. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que eles não basta ficarmos chapados. É bom ficar chapado. Eu estou chapadão em Jesus Cristo. E aí, qual o resultado disso? O resultado disso é que você alucinou para pregar o Evangelho. Sai pregando até para o poste. Ô poste, você aceita Jesus? Eu me lembro, o camarada que foi para o encontro, ele voltou tão impactado que ele foi pedir perdão até para o cachorro dele, que ele batia no cachorro. O cara foi tão impactado que ele voltou a pedir perdão para todo mundo. Encontrou o cachorrinho dele: o cachorro, você me perdoou. A criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Seja como o apóstolo Paulo, ousado, diga assim: eu não me envergonho do Evangelho. Mas tem bullying. E aí, qual o problema? Jesus sofreu bullying? Jesus sofreu bullying. Não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejasse. Quem creu na nossa pregação, Isaías diz: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado do sofrimento. Nenhuma beleza víamos nele. O mundo não é questão da beleza em si, é a unção que vai emanar da sua vida. Não importa o seu protótipo aí, essa fachada aí. Alguns são mais ou menos, outros mais ou menos, outros mais ou menos. Alguém chegou para mim e falou: apóstolo, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma trabalhada com os pastores. Os pastores estão todos gordinhos. Eu falei: pelo amor de Deus, vamos lá, ajuda aí. Cadê o Elcio? Está lá. Estou na fita. Fiquei 3 meses, 4 meses de uma licença médica, sem impossibilitar de fazer academia. Já não aguentava mais, de tanto desejo de voltar. Falei, o Elcio falou: posso estar na hora, vamos voltar. Quando eu marquei a academia, meu irmão, veio um resfriado do Satanás, meu irmão. Olha, fora de brincadeira. Olha, um mal-estar terrível. E eu já tinha combinado com ele, eu dou a palavra, eu tenho que ir. Meu irmão, mas estava horrível. E eu passei uma mensagem: Elcio, não vai dar. Constrangido, meu constrangimento, não vai dar. Mas ele falou: não, apóstolo, se cuida direitinho. E daí eu vou sair, quando voltar, vamos fazer. Tem que cuidar do protótipo. Mas não é isso. O nosso corpo vai estar saudável para nós proclamarmos o Evangelho. Não vai faltar saúde para nós, mas não vai faltar óleo fresco sobre a nossa cabeça. Olha só: todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Será salvo. Salvação aqui, a palavra é sozo. É completo, meu irmão, um pacote completo. Vem a salvação para a vida eterna. Somos conectados a esta fonte poderosa. Passamos da morte para a vida. Mas entra no pacote aí cura, libertação, transformação, bem-estar, uma vida virtuosa, uma vida abundante, uma vida exuberante. Tudo isso está nesse pacote de salvação. A proposta é boa, acredite. A proposta é boa. A proposta, ela é maravilhosa. Tem renúncia. Tem um caminho estreito, e o caminho continua estreito. Ao silêncio da morte. Mas tem vida eterna, tem alegria, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem bondade, tem temperança, tem domínio próprio, a manifestação do fruto do Espírito em nós. Se você dava um aplauso a ele. Todos precisam saber, eu vou contar. Como invocarão em quem não ouviram, ou quem não creram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Todos precisam saber. João 3,16 precisa estar estampado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha a vida interrompida, mas tenha o quê? A vida eterna.
Lutero, ele diz que aqui é a miniatura do Novo Testamento. Imagina isso, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que extraordinário. O tal do coronavírus ainda não tem cura, mas já há o sangue de Jesus, e Jesus pagou um preço pela nossa salvação, pela vida eterna. Cravou na cruz do Calvário o escrito de dívida, se fez maldição no nosso lugar, já está resolvido. Está consumado. Entenda você, meu irmão. Observe comigo Atos 4,19, Atos 4,12. Olha o que diz aqui. Olha isso. Em nenhum outro há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ó, não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Alguém pode dizer para você assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos, menos um. Diz o poeta, leva a lugar algum. Menos um. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos essa verdade em nós. É um antídoto para ser injetado, para marcar as pessoas para a vida eterna. Como crerão naquele de que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 4 perguntas. Hoje é uma noite de empoderamento, para sermos enviados para a proclamação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o ouvir pela palavra de Deus. Eu estive em Gana, e eu fui a um centro de treinamento. É algo extraordinário e impactante. Há muita pobreza em Gana, mas o Evangelho proclamado ali está trazendo libertação, transformação. E eu vi em meio à pobreza uma ilha de riqueza, um lugar chamado assim Anakazo. É um centro de treinamento. Essa palavra Anakazo vem do grego força-os a entrar, baseado na parábola aqui no texto, em Lucas capítulo 14, quando fala de um certo homem que fez uma festa e enviou o servo para chamar os convidados. E eles foram dizendo assim: olha, eu comprei uma junta de boi. Outro diz assim: eu casei. Cada um foi dando a sua desculpa. Eu rogo que me tenhas por excusado. Imagina, se alguém casou, é um convite para participar de uma festa. É algo interessante, não é verdade? Se você comprou alguma coisa, vamos celebrar, é a festa, vamos celebrar a sua conquista. Mas todos deram uma desculpa. Aí ele chama o servo e diz assim: olha, o servo diz: olha, eu fui e fiz conforme você ordenou que eu fizesse. Mas eles recusaram. Daí ele disse: saí pelos valados, pelos becos, pelas ruas, vieram e tragam os aleijados, os cegos, os pobres, os necessitados. E ele fez, olha, eu fiz, mas ainda existe lugar. Ele disse: olha, eu quero que a minha casa esteja cheia. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Ele diz: sai novamente e força-os a entrar. Olha que isso. Meu irmão, tem gente que você vai chamar e trazer. Já não tem mais domínio sobre você, agora é comigo. Vem. Muitas vezes estamos assim, tão tímidos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E você vai sair deste lugar debaixo desta influência espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de que não creram? Essa semana eu recebi um post, e ouvindo aquele post, uma parte deletei, e outra parte ouvindo, fiquei pensando. Ele estava falando de um certo homem que cometeu um crime, e ele foi condenado pelo crime que cometeu, e ele foi pagar a sua pena, e o final daquela pena de tantos anos seria a pena capital. Ele pagaria o crime que cometeu com a própria vida. Há pessoas que estão condenadas nos Estados Unidos à morte, elas ficam 10, 15, 20 anos
no chamado corredor da morte. Imagina isso. Ficam 10, 15 anos presas, uma agenda da morte para 10, 15, 20 anos à frente. Imagina a angústia. E esta pessoa tinha cometido crime, estava presa há muitos anos, e agora se aproxima o dia que a sentença se cumpriria, que era a morte. Atente para isso. De repente chegou no lugar onde ele estava preso o governador, porque governadores dos Estados Unidos, como o presidente da República, eles podem absolver pessoas. E ele redigiu um alvará que ele seria solto, mas ele vem ao presídio, mas ele não vem como governador, ele vem ao presídio como um pastor. Ele se veste, e o pastor, parece que antigamente é assim, né? O cara olhava e falou: esse é pastor, ou é gerente de banco, né? Mas o pastor geralmente está com a Bíblia, ele está terno, gravata. Ele entra na cela, e quando ele vai entrar na cela, aquela pessoa se levanta e diz: eu não quero falar com você, seu pastor, não quero ouvir suas palavras. Indignado, ele coloca o pastor para fora, e o pastor vai embora. E quando ele vai, o carcereiro diz para ele: ele não era pastor, ele era o governador. Ele trouxe no meio da sua Bíblia o seu alvará, era o seu perdão. E o governador foi embora. 2, 3 dias depois era o momento da morte, e ele foi levado para a forca. E quando ele estava aqui no ato para ser enforcado, ele disse: eu quero falar, eu posso falar? E deram a palavra, a última palavra que eu quero dizer: eu não estou morrendo aqui pelo pecado ou pelo crime que eu cometi, eu estou morrendo pelo perdão que eu não recebi. Eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi, mas eu estou morrendo pelo perdão que eu não recebi. Imagina isso. Nenhum de nós, nós estávamos assim, sentenciados, e o nosso destino era o inferno. Mas há uma carta que nos absorve, que quebra o poder da morte e do pecado em nós, e nos transporta para a vida eterna. Milhares de pessoas estão indo para o inferno. É possível que quando você se apresentar a elas, elas rejeitem, porque elas não sabem que você tem em você a mensagem da salvação, da cura, da libertação, da transformação, da vida plena, da vida abundante. Para muitas destas pessoas, vida plena e vida abundante é essa curtição que está aí fora, é poder fazer o que dá na cabeça. Mas o fim é o que? Muitas vezes tragédia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Sabe por que vivemos nas nossas neuroses, nos nossos conflitos emocionais? Porque não anunciamos a paz, não anunciamos as boas novas. Estamos tão focados em nós mesmos e nos nossos problemas pessoais. Queridos, preste atenção. Em pouco tempo eu vou completar 60 anos. Hoje à tarde eu estava com minha irmã, eu sou o mais novo,
e das irmãs, ela é a mais nova. Eu estava trazendo à memória a minha infância. E as incertezas da nossa alma na nossa adolescência, os nossos conflitos, as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos sonhos parecem tão distantes, mas há uma vereda e há um caminho, e Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jovens, todos vocês podem ter um futuro tão extraordinário em Deus, maravilhoso em Deus. Não tenham medo. Não tenham medo e não tenham constrangimento de dizer não para o pecado. Não tenham medo, não tenham constrangimento em dizer sim para Jesus. Eu quero encerrar aqui. David Wilkerson, Deus o chamou quando ele tinha 14 anos de idade para pregar o Evangelho. Imagina, 14 anos. E ele buscou a sua formação, e ele foi para compartilhar o Evangelho nas ruas de Nova York, no início da década de 60. As gangues tomavam conta da cidade, brigavam entre si, drogas, assassinatos. E ele foi despertado pelo Espírito Santo para entrar nesse cenário de violência. Ainda muito jovem, desafio jovem era o seu ministério. E ele começou a falar e a pregar e a proclamar o amor de Jesus Cristo. Existia um jovem chamado Nick Cruz. Ele era porto-riquenho e a mãe dele o enviou para Nova York para morar com seu irmão. E a própria mãe dizia assim: ele é filho de Satã. A mãe já não suportava mais. Ele tinha 16 anos, Nick Cruz. Extremamente violento. Começou a liderar uma gangue. E David Wilkerson entrou nesse cenário todo e tocou o coração desses jovens. Nick Cruz muitas vezes o ameaçou de morte, mas ele continuou pregando o Evangelho. Nick Cruz foi alcançado pelo amor e pela proclamação do Evangelho. Ele foi alcançado, transformado em uma nova criatura. E ele escreve um livro, Foge, Nick, Foge. David Wilkerson escreve outro livro, Entre a Cruz e o Punhal. E Nick Cruz, que era um jovem violento, chamado pela própria mãe, filho de Satã, se tornou um grande evangelista. Há poder no nome de Jesus para quebrar grilhões e cadeias, não importa o nível de pecado em que a pessoa tenha entrado, e a dominação do mal sobre esta pessoa. Tudo o que elas precisam ouvir é que Jesus, é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Há poder no nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Busque as pessoas. Seja gentil com as pessoas. A marca de Jesus é em nós. É possível que você, a princípio, nem precise usar palavras, mas o amor de Deus que está em você vai constranger essas pessoas. Vai constranger essas pessoas. E as cadeias vão ser quebradas. Quem há de ir por nós? Foi a pergunta que o Senhor fez a Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Quem há de ir por nós? Ele diz: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O anjo veio e tocou nos seus lábios, e ele foi purificado. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor hoje pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta? Diga: eis-me aqui, envia-me a mim.
Graça e paz. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.